O título dessa mensagem será contradito ao longo da própria mensagem. O título é Hoje é o dia do nascimento de Cristo. Será contradito e depois será reafirmado. Preste muita atenção. Hoje é o dia do nascimento de Cristo. Desde a antiguidade mais remota, os povos pagãos cultuavam o sol. No hemisfério norte, então, a linha acima do Equador, toda aquela região do globo acima da linha do Equador. No hemisfério norte, onde normalmente a incidência dos raios solares é menor, boa parte do ano, a temperatura média no hemisfério norte é inferior à do hemisfério sul. O culto ao Deus Sol assumia uma proporção muito grande no chamado solstício de inverno, período em que o Sol fica ainda mais ao sul, ou o posicionamento da Terra é de tal modo que o Sol incida mais ainda sobre o sul e o norte da Terra fica com falta, com déficit de insolação. Esse período de carência de Sol no hemisfério norte e de intensos cultos pagãos de invocação ao Deus Sol, para que o Sol apareça, esse período coincide com o nosso verão. É inverno lá, verão aqui. Especificamente esse período que vai de 20 a 25 de dezembro de cada ano. Então é o período do solstício de inverno no hemisfério norte do globo. Imigrações intensas de muitos povos dentro do Império Romano. Então a gente precisa lembrar que o texto do Novo Testamento foi redigido na cultura ou dentro da cultura greco-romana. E a cultura greco-romana, também chamada de cultura helênica, igualmente, assim como os demais povos, mergulhou no culto ao Deus Sol. No panteão grego, o deus Apolo era venerado como Deus Sol invicto ou Sol invicto, invocado nos períodos do solstício de inverno, 20 a 25 de dezembro. A Enciclopédia Britânica conta para nós que o imperador romano, chamado Aureliano, intensificou o culto ao Deus Sol, erguendo, no ano 274, um templo magnífico no Campus Agripe. E a adoração do Sol se tornou o culto de invocação do Deus protetor dos imperadores. E no Império, o culto imperial ao Deus Sol só foi substituído pelo avanço do cristianismo. Então isso se estabeleceu, o culto ao Deus Sol tomou muita força dentro do Império Romano a partir do imperador Aureliano. Então no ano 274 da nossa era, Aureliano fortalece o culto oficial ao Deus Sol invicto na data de inauguração do templo. O templo é inaugurado no Campo Agripe em 25 de dezembro. Quase meio século depois, outro imperador romano chamado Constantino supostamente se converte a Cristo e substitui, por causa da sua conversão, o culto a Apolo, o Deus Sol invicto, à celebração do nascimento de Jesus Cristo. É com Constantino que a gente tem então o surgimento dessa comemoração natalina no dia 25 de dezembro. É interessante que há uma análise dos eruditos da Biblioteca Britânica, e é verdadeira essa análise, quando eles dizem que o culto pagão foi substituído, é a expressão que utilizam, o culto pagão foi substituído pelo culto a Cristo. Essa evolução, que a inescapável ascensão da fé em Cristo dentro do Império Romano causou, afetando até a cúpula do Império, imperadores. Isso promoveu a queda, a expansão do cristianismo, promoveu a queda dos deuses pagãos do panteão greco-romano. Apolo, então, deixou de ser invicto, bem como os demais deuses pagãos. Lucas nos conta, o evangelista, que na época do nascimento de Cristo, o imperador romano Augusto César, ou César Augusto, tinha decretado que todos os cidadãos romanos
deveriam participar de um recenseamento oficial, cada cidadão em sua cidade natal. Evidentemente, isso ocasionaria muitas viagens, pessoas indo de uma cidade para outra, voltando para sua terra natal, para serem recadastradas. Além disso, além de falar do recenseamento à época do nascimento de Cristo, Lucas também conta para nós que pastores cuidavam de seus rebanhos nos campos próximos a Belém, cidade ou vilarejo onde Jesus nasceu. Preste atenção. Nem o recenseamento de César Augusto, nem o pastoreio no campo seriam viáveis, seriam compatíveis com o inverno palestino que acontece no mês de dezembro. Certamente César Augusto não poria a sua população em longas viagens em meio ao inverno palestino. Muito menos pastores ficariam no campo com os seus rebanhos durante o inverno palestino. Nem recenseamento, nem pastoreio em campos seriam coisas viáveis em meio ao rigoroso inverno. Arqueólogos, por causa disso, e historiadores, sensatamente preferem localizar o nascimento do Senhor Jesus entre os meses de maio, junho, primavera na Palestina. Fato é que diante desses dados nós não sabemos nem dia, nem mesmo o mês do nascimento de Cristo. Não sabemos. Porém, há mais coisas que nós não sabemos. Em notas de rodapé, a Bíblia King James, atualizada, diz que o primeiro calendário foi elaborado por Dionísio Exíguo, de Roma, no século VI, e adotado em todo o mundo predominantemente cristão. Com o surgimento, diz a King James, de novas e mais precisas tecnologias para a medição do tempo, constatou-se que Dionísio errou em pelo menos 4 anos em relação ao mais antigo calendário romano. Herodes, chamado Herodes o Grande, recebeu do Senado romano o título de rei da Judéia e por isso ficou conhecido como rei dos judeus. Inclusive no julgamento de Cristo, ou nos julgamentos de Cristo, Herodes é apresentado como rei dos judeus. Durante seu reinado, de 39 a.C. a 4 a.C., a Bíblia inclusive nos conta esse dado, apresenta esse dado. Herodes manda matar todas as crianças de Belém de 2 anos, ou até 2 anos de idade, 2 anos para baixo. Nessa época, Jesus estaria em seu 2º ano de vida, e os cálculos demonstram que ele teria nascido quase 5 anos antes do nosso chamado Ano Domini, ou Ano Zero, o ano oficial do nascimento do Senhor. Séculos mais tarde, um astrônomo chamado Kepler calcula que a imagem, e aqui durante a encenação os magos do Oriente seguem a estrela, exatamente o que a Bíblia diz. Kepler calculou que a imagem da estrela reluzente se tratava da conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes no ano 7 a.C. Na China, esse mesmo fenômeno foi observado só 3 anos depois, em 4 a.C., interpretado como o aparecimento de uma estrela variável, com surgimentos e desaparecimentos periódicos. O que eu quero dizer para vocês é que nós não sabemos nem dia nem mês, tampouco sabemos o ano do nascimento de Jesus Cristo. Nós não temos essas informações. Minha querida mãe foi registrada como tendo nascido em 1934, a sua certidão de nascimento, e eu tenho cópia lá guardada comigo, apresenta a mamãe nascendo em 1934. Papai nunca confirmou essa informação. Ele morreu dizendo que mamãe foi registrada quando já estava entre 3 e 4 anos de idade, com algo entre 3 e 4 anos de idade. Antigamente isso era muito comum, há irmãos antigos aqui que sabem que os pais deixavam acumular o nascimento de vários filhos, para então registrar todo mundo de uma vez. E nisso, evidentemente, aconteciam vários equívocos. Crianças eram registradas em anos errados, então como se tivessem nascido numa determinada data e não nasceram naquela tal data.
Mas ainda que o nascimento de minha querida mãe e os de tantas outras pessoas tenham valor infinito, porque cada ser humano tem valor infinito, o nascimento de Jesus Cristo, e eu gostaria de saber se vocês estão juntos comigo no pensamento, possui valor ainda maior. Seu nascimento é a descida e manifestação de Deus Filho ao mundo. É o surgimento em forma humana da segunda pessoa da Santíssima Trindade, no mundo que Deus mesmo criou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A encarnação de Cristo, culminando com o seu nascimento em Belém, é um abandono, ainda que temporário, não da sua divindade, porque o esvaziamento acerca do qual Paulo fala lá em Filipenses não é o abandono da divindade. Jesus entre nós era Immanuel, Deus conosco. É o abandono, diz a Bíblia, da glória, diga comigo, da glória, da posição, da exaltação. Ou seja, a Bíblia diz para nós que o trono do Filho de Deus ficou vazio, enquanto ele, embora sendo Deus, fez-se ao mesmo tempo um de nós. É um Deus sem trono, é um Deus sem coroa na sua encarnação, é um Deus esvaziado de pompa, da legítima e justa pompa divina. Por que, nós perguntamos? Por que algo tão grande assim, o esvaziamento de Deus, não se encontra precisamente datado? Por que, passados mais de 2000 anos do nascimento de seu Filho Jesus Cristo, Deus parece não estar nem um pouco interessado em nos oferecer a data precisa desse evento? Não sabemos o dia, não sabemos o mês, tão pouco sabemos o ano, nem isso nos foi permitido saber. Ainda que a resposta a essa pergunta pareça totalmente especulativa, talvez não seja esse o caso. Precisamos nos lembrar que a celebração do nascimento de Cristo, a celebração que é feita ano após ano em 25 de dezembro, substitui, historicamente falando, o culto a um deus pagão, Apolo, o deus Sol invicto. Note que o sacerdote Zacarias, cheio do Espírito Santo, Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, chama Jesus de o Sol nascente. Esse é o tratamento que Zacarias dispensa a Jesus. Jesus é o Sol nascente. Quando João Batista, diz a Bíblia, estava no 8º dia de nascido e a ser circuncidado, seu pai Zacarias entoou um cântico que tem sido chamado ao longo dos séculos de Benedictus, porque Zacarias começa dizendo: bendito seja Deus. Bendito em latim. Nesse cântico, Zacarias proclama, Lucas 1, a partir do verso 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença, durante todos os dias de nossas vidas. E agora, no cântico de Zacarias, ele vai se referir ao seu filho. Agora ele vai falar ao bebê: tu, menino, João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor. O Senhor aqui é Jesus, para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa, vamos dizer isso juntos, por causa, não, está fraco, diga comigo, por causa das profundas misericórdias do nosso Deus
através das quais dos céus nos visitará o sol nascente. Aleluia. E isso, diz Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, e isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, novamente Jesus, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. O Espírito Santo de Deus nos diz, por boca de Zacarias, sacerdote, pai do profeta João Batista, que Jesus brilharia como o sol nascente. A todos os que tivessem seus pecados perdoados, diz Zacarias, Jesus os guiaria no caminho da paz. As palavras do verso 79, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. Essas palavras transmitem o pensamento de uma grande aurora que desceria, um lindo amanhecer sobre toda a terra. Todos quantos ainda continuam no pecado, de fato, o mundo inteiro, jazem, essa é a visão de João Batista, essa é a visão de Zacarias, João Batista mais tarde, Zacarias agora, seu pai. Todos quantos ainda continuam no pecado, o mundo inteiro na verdade, jazem num vale sombrio, um lugar escuro e horrível, um lugar de desespero, mas inesperadamente, canta Zacarias, eis que surge no oriente uma grande luz, brilhante, mais brilhante que o sol, a própria luz do céu, Jesus Cristo, o Salvador. Os raios de Cristo se propagam sobre toda a terra. Os homens se apressam em ir ao seu encontro. Jesus traz para eles luz e calor. A luz leva os homens a enxergarem o caminho pelo qual devem andar. A expressão que encontramos, caminho da paz, na verdade, é tomada emprestada lá do hebraico. Isso aparece no Novo Testamento, em grego, mas é um chamado hebraísmo, uma maneira típica de um hebreu falar. Para um judeu ou para um hebreu, o caminho da paz expressa toda forma de bênção. Bênçãos múltiplas em todas as áreas da vida. Isso é o caminho da paz para um judeu. Jesus tem o poder, diz Zacarias, de perdoar todos os pecados e nos guiar a toda forma de bênção. Essa chegada da luz do céu, que é Jesus, havia sido prometida, Deus usando o profeta Isaías. Por exemplo, no capítulo 9, um texto amado por muitos de nós, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Salto para o verso 6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Essa mesma promessa reaparece também em Isaías, primeiro no capítulo 9, agora no capítulo 60, quando se diz: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória do Senhor raia ou vai nascendo sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Isaías capítulo 60 enuncia a mesma expressão, a mesmíssima expressão
que séculos mais tarde, Zacarias utilizará para se referir a Jesus. O sol desceu à terra. Nasceu um sol para iluminar os corações de todos os seres humanos. Muito embora a vinda de Cristo ao mundo e seu nascimento, isto é, a chegada do sol nascente, muito embora a chegada do sol nascente se torne visível por toda a terra, o foco de interesse de Deus é que essa luz gloriosa brilhe no interior do coração humano. Esse é o alvo de Deus. Ou seja, e agora nós vamos à resposta da nossa pergunta. Ainda que seja importante a misteriosa data do nascimento de Cristo, a concretização dessa data em cada um de nós é ainda mais importante. Isso faz com que Cristo venha nascendo ao longo de 2000 anos em muitos corações. Como precisar, como especificar o nascimento de alguém que sempre está nascendo? O Senhor Jesus tem muitas datas de nascimento. Muitas. Sempre quando isso acontece, sempre quando alguém crê em Cristo, confessando seus pecados, decidindo segui-lo, o sol da justiça, o sol nascente, traz cura. A pessoa que recebe a salvação salta de alegria, como bezerro solto no curral. Vocês viram, em dado momento, irmãos e irmãs dançando, pulando, saltitando de alegria? É isso mesmo. A Bíblia já dizia há séculos que seria assim, por causa da vida de Cristo em nós. É isso mesmo. É muito melhor que comprar um carro novo, é muito melhor que, enfim, entrar na casa que se construiu por tantos anos, é muito melhor que se casar até, é melhor que qualquer bênção deste mundo. É a bênção eterna da salvação em Jesus. É essa bênção que faz a alma pular e o corpo também. Sempre quando isso acontece, há um regozijo. A pessoa que recebe a salvação, a pessoa em cujo coração Cristo nasce, se enche de alegria e paz. O profeta Malaquias, no capítulo 4, vai nos dizer especificamente isso. Ouça atentamente. Pois com toda a certeza, diz Malaquias, vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. A salvação que se celebra hoje será intensamente celebrada naquele grande dia da volta de Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem agora celebra porque de fato foi perdoado e salvo, amanhã celebrará com enorme gozo, saltos e gritos de louvor. Aliás, o texto que foi lido de Apocalipse aqui fala dos salvos, salvos e toda uma multidão angelical gritando com toda a força: a salvação pertence ao nosso Deus. A salvação pertence ao Senhor. Eles não dão um gritinho, eles não fazem um sussurro. Não é isso. Há uma intensa tomada de regozijo, porque é muito grande essa enorme salvação. Precisamente no dia em que Cristo nasce no coração, a pessoa encontra finalmente o perdão de todos os pecados e o caminho da paz. Todos os pecados. Não resta um pecado que não seja perdoado no grande dia
em que o coração se abre para crer em Cristo. Eu gostaria de exemplificar essa paz que Cristo dá com relatos reais de uma única pessoa, uma irmã chamada Prisca Mazi. O seu relato se encontra numa reportagem publicada em 8 de outubro de 2020 pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Então, Prisca Mazi, missionária da JMM, vai nos contar em 8 de outubro de 2020, lá de um país fechado na Ásia, e o país não pode ser identificado, a localização dela não pode ser dita publicamente. Ela vai dizer alguma coisa numa reportagem chamada Outubro Rosa, um testemunho de fé. Peço licença para ler as palavras de Prisca Mazi. No mês de outubro, tradicionalmente celebra-se o Outubro Rosa, campanha mundial que tem como objetivo principal alertar a sociedade sobre o câncer de mama, segunda principal causa de morte entre mulheres. Este assunto me toca por 3 razões em especial. Primeiramente, porque já vivenciei de perto a luta contra o câncer de mama, antes mesmo de me tornar médica. Uma tia querida enfrentou a doença por anos, mas apesar de sua fé, de sua resiliência, capacidade de sofrer, sem murmurar, e dos avanços da medicina, ela não conseguiu vencer a doença e hoje descansa em paz com o Senhor. Por várias vezes tive o privilégio de acompanhá-la nas sessões de rádio e quimioterapia. No dia em que descobri que estava grávida da minha primeira filha, corri para lhe dar a notícia, mas já era tarde demais. Ela faleceu naquele mesmo dia, mas a sua vida e a maneira como enfrentou essa enfermidade foram um poderoso testemunho de fé para mim e para todos que a conheciam. Esse episódio comprova que o câncer de mama, assim como todas as doenças, também acomete os crentes, mas também demonstra que a fé é um poderoso recurso no enfrentamento da doença. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, verso 8. A segunda razão é porque sou médica ginecologista e obstetra, ou seja, especializada em saúde da mulher. Durante a residência médica, tive contato com inúmeras mulheres diagnosticadas com câncer de mama, algumas em estágio inicial, outras em estágio avançado. A mamografia tem um papel crucial no diagnóstico precoce, pois é capaz de detectar lesões antes mesmo da formação do nódulo, aumentando significativamente as chances de cura e tratamento. Infelizmente, ainda há muita desinformação sobre o assunto, sobretudo nos países em desenvolvimento, como é o caso do país asiático, onde atuo como médica missionária da Junta de Missões Mundiais desde 2016. A grande maioria das minhas pacientes sequer sabe a própria idade, não tem registro de nascimento, nem ao menos conhece sobre essa doença, o que torna o desafio ainda maior. Por fim, a terceira razão é que tem uma amiga que está em tratamento contra o câncer de mama. Ela é uma missionária americana de meia idade, solteira, que há mais de 25 anos serve no campo missionário como enfermeira. Sua história me marcou profundamente, pois à semelhança da minha tia, ela tem enfrentado a doença e o tratamento de cabeça erguida. Em 2015, ela foi diagnosticada com câncer de mama, coincidentemente o mesmo tipo da minha tia. Como o sistema de saúde do país onde servimos é precário e concentrado na capital e nos grandes centros urbanos, ela foi obrigada a retornar para os Estados Unidos para fazer a cirurgia de remoção das mamas. Um ano após iniciar o tratamento, para surpresa de todos, ela já estava de volta ao campo missionário. Perdera seus longos cabelos durante as sessões de quimioterapia, mas sua fé e sua autoestima continuaram inabaladas. Por várias vezes pediu-me que lavasse o seu catéter, implantando em seu corpo durante a quimioterapia. Sempre que realizava esse procedimento, era levada a refletir sobre a fragilidade humana, a brevidade da vida e as limitações da ciência, mas também despertada para o poder da fé e a soberania de Deus sobre as doenças, pois, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
Isaías 53, verso 4. Recentemente, conversei com ela pela internet e, ao falar sobre o tema desta reportagem, ela compartilhou comigo que, após realizar seus exames de rotina, foi declarada como livre do câncer. Ela também ressaltou a importância do corpo de Cristo para aqueles que estão enfrentando a doença. Com profunda gratidão, lembrou de todas as vezes que recebeu o apoio da igreja, desde o momento em que recebeu o diagnóstico, antes e depois da cirurgia e durante todo o tratamento. Com grande orgulho, me mostrou a parede de seu quarto, que se transformou num painel enorme, cheio de mensagens de apoio, gravuras, versículos bíblicos e orações que pavimentaram o seu caminho em meio ao vale da sombra da morte. E arrematou: os grupos de apoio e a família são muito importantes para quem está enfrentando câncer, mas nada se compara ao apoio que encontramos na igreja. Paz em meio à doença grave. Paz diante da iminência da morte. Paz para a cura. Paz para permanecer doente. Jesus dá paz. Paz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu neste mundo para nascer como Senhor e Salvador em seu coração. Invoque-o. Receba o perdão de todos os seus pecados. Seja salvo. Que o sol nascente brilhe hoje em seu coração e lhe traga paz. Romanos capítulo 10, a partir do verso 9. O apóstolo Paulo escreve estas palavras na Bíblia Sagrada: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e não judeus, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Receba a salvação hoje. Aí no seu lugar, por favor, fique de pé, vamos ficar todos de pé. Invoque o Senhor e diga: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Salva a minha vida. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para a minha salvação. Feche os seus olhos, abra o seu coração.